Recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o doutor Jamilson Haddad Campos. Ele é juiz da primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá. E nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher, e estamos também neste mês de março, no dia 8, teremos o Dia Internacional da Mulher. Doutor Jamilson, o Brasil, eu diria recentemente, porque dentro da história é recentemente, né? Aprovou aquela questão da lei Maria da Penha para tentar proteger a mulher. Melhorou? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. É uma satisfação muito grande estar participando desse projeto, que tem como missão principal informar e informar bem a população. Então, uma satisfação estar aqui ao seu lado. A Lei 11.340 de 2006 foi uma legislação através de recomendação da ONU, em virtude da incidência de 2000 a 2010 de 66 mil mortes de mulheres. Então foi uma recomendação para os países signatários e o Brasil fez uma legislação que é considerada a terceira melhor do mundo. Isso é importante e o Poder Judiciário tem sido protagonista. Além das questões nos processos, o Judiciário desenvolve campanhas na rua, com palestras, com reuniões, com medidas criativas para que haja cada vez mais eficiência, com projetos do Judiciário de Mato Grosso, com projetos de tratamento tanto de mulheres vítimas quanto dos homens agressores. Mas nós temos o Brasil com uma cultura machista, patriarcal, e é o 5º país mais violento do mundo, Antero, o Brasil, em crimes contra as mulheres. Evidentemente que a lei Maria da Penha, considerada como Maria da Penha, ela veio a dar voz às mulheres que antes, ao serem agredidas, não tinham um aparato específico, uma legislação especializada para poder atendê-las com mais eficiência e dizer que os casos relacionados aos crimes contra as mulheres terão uma resposta eficaz, mais eficiente por parte do Judiciário. Assim tem sido feito. Porém, continuamos ainda vivenciando uma violência preocupante. Nós tivemos, nos 2 primeiros meses em Mato Grosso, 17 mortes de mulheres. Isso preocupa e preocupa muito, né? Então nós estamos cada vez mais olhando, observando esse termômetro social e agindo, procurando ser cada vez mais eficiente e utilizando dos meios de comunicação como este para dizer que nada justifica a violência, que independentemente de qualquer que seja o fato, não se justifica agredir outrem, agredir a pessoa, e é uma covardia o homem agredir a mulher em todos os aspectos das relações humanas. Doutor Jamilson, bom dia. Doutor, bom dia. Qual que é a efetividade hoje da Lei Maria da Penha na prática? Porque o que se percebe a mulher procura o judiciário, procura primeiro lá a ponta, a delegacia, faz a denúncia, muitas vezes é só uma agressão verbal, outras vezes já tem agressão física. De que forma a mulher hoje está protegida para se evitar chegar a esse dado que o senhor acabou de colocar aí, de mulheres assassinadas? Muito boa pergunta, Laís. Antes da legislação 11.340 de 2006 de Maria da Penha, a mulher ameaçada ou agredida, ela não tinha voz na legislação de maneira rápida como hoje nós temos na Lei Maria da Penha. Então, ela chegando na delegacia, ela requer medidas protetivas e o delegado representa a autoridade judiciária, que já, assim que chega as medidas, no meu caso, defiro já as medidas de proteção, e o agressor, ele é imediatamente intimado para que se afaste, saia do lar onde ele vive com a mulher, não entre em qualquer tipo de contato com a mulher, seja no serviço, no âmbito particular dela, e essas medidas protetivas, elas são, de certa forma, eficientes, porque elas já atingem o aspecto emocional. O agressor, ao receber a intimação do juiz, isso mexe com o emocional dele no sentido, olha, se eu agredir, estarei correndo risco, inclusive, de ser preso, né? Agora, evidentemente que não tem como ter um policial em todos os aspectos dessas relações. Nós temos, por exemplo, aqui em Mato Grosso, mais de 3 milhões de habitantes, né? Pois é, aí depende muito da própria mulher, né?
se ele reincidir, da própria mulher voltar a acionar o Poder Judiciário, não é isso? Isso é importante, Antero. Essa legislação ela vem a empoderar a mulher para que ela saiba que o Judiciário, o Sistema de Justiça, as delegacias, o Ministério Público, a Defensoria Pública estão ali de prontidão para que, ao serem acionadas, estarão tomando as medidas mais eficientes e eficazes imediatamente contra os agressores. Mas ainda temos uma incidência grande de crimes contra as mulheres, infelizmente. Essa rede de apoio, o senhor disse que afasta o homem do lar. Em algumas situações a gente sabe que só o afastamento do homem do lar não vai evitar que essa mulher seja futuramente agredida novamente. Aquele amparo, quando a mulher precisa sair com os filhos do lar, existe esse amparo hoje para ela? Tem uma casa que possa receber, que possa dar essa continuidade na atenção? Existe uma rede por trás de proteção à mulher? Porque o medo da mulher eu vou lá e eu denuncio, né? Mas e o depois, né? Eu vou ter esse amparo, eu não quero ficar no lar porque eu sei que ele vai arrumar uma forma de ir lá, ou vai mandar um parente. Qual que é o amparo que a mulher hoje tem para que ela possa se empoderar com a Lei Maria da Penha? Então, além dessas medidas de proteção que são muito eficientes, em casos específicos são determinadas prisões de agressores, e a polícia tem sido, de certa forma, bastante eficiente no cumprimento desses mandados de prisão. Tanto é que a legislação Maria da Penha é considerada mais eficaz hoje, né? As pessoas, quase toda a população conhece a Lei Maria da Penha, né? Então nós temos uma eficiência, nós temos represados uma cultura machista que tem sido cada vez mais identificado nesses crimes bárbaros contra as mulheres. Mas a legislação tem sido muito eficiente, é uma das mais eficientes hoje existentes no Brasil. E nesses casos, nós temos na legislação que todos os órgãos públicos, inclusive a sociedade, devem desenvolver políticas públicas com eficiência no combate a essa violência doméstica. E nós temos também aqui a Casa de Amparo, que recolhe mulheres numa situação, por exemplo, o agressor com um risco alto, psicopata, uma probabilidade alta de ele vir a matar essa mulher, não tem para onde ir com seus filhos. Tem a Casa de Amparo, que inclusive está sendo objeto de reforma agora para que haja uma estrutura melhor de apoio a essas mulheres. Agora, doutor. E essa Casa de Amparo, só para explicar, a Casa de Amparo é o Estado Executivo que toma conta ou é o Estado Judiciário? Ou o município, né? É o município. É o município. Tá bom. Eu gostaria de saber o seguinte, apesar, desde o advento da Lei Maria da Penha, e o senhor já colocou aqui, respondendo as perguntas, houve uma divulgação muito grande da própria lei. Ela é bastante conhecida, ela é conhecida, dá para dizer que é uma das leis mais conhecidas do país hoje. A gente percebe isso na convivência com as pessoas, enfim. E apesar da eficiência da lei e da busca mais incessante de dar celeridade e de dar resolutividade para as questões envolvendo a violência da mulher, essa violência se repete. O senhor citou aqui os 17 feminicídios ocorridos agora nos 2 últimos meses, crimes, quase todos eles com implicações passionais, alguns deles já com denúncias anteriores das mulheres sobre a violência praticada pelos companheiros. Por que razão isso acontece ainda, apesar de todo esse esforço, que não é um esforço só da polícia, é um esforço da sociedade, existe um esforço visível das instituições, como é o Judiciário. Aliás, o Judiciário tem uma atuação formidável nesse sentido. Mas as coisas acontecem e elas, ciclicamente, elas se apresentam de uma forma muito forte, como agora, né? Com essa reincidência de casos aí que deixa a sociedade bastante chocada. O que acontece? O que motiva isso? Já existe um estudo? O que acontece? Da onde vem a origem dessa violência? Olha, antes vamos fazer uma observação, como você diz, a atuação do Poder Judiciário, e eu agradeço ao seu ponto positivo em relação à atuação do Poder Judiciário. Isso é muito importante para nós, é uma satisfação, porque estamos trabalhando muito para isso. E só a título de informação, como por exemplo do trabalho do Judiciário, nós estamos envolvendo hoje, através da Coordenadoria da Mulher, que é presidida pela desembargadora Maria Eutides Knaip, em Mato Grosso, ela é coordenadora estadual, a Semana pela Paz em Casa do Conselho Nacional de Justiça aqui em Mato Grosso. E lá na Arena Pantanal estaremos desenvolvendo um conjunto de ações em parceria com a Polícia Civil,
com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, Polícia Militar, onde todo o sistema de justiça estará desenvolvendo ações onde a mulher chegando lá, ela pode registrar a ocorrência, requerer medidas protetivas, se for o caso até falar do risco que ela está correndo de vida, que precisa que seja decretada a prisão. A autoridade policial já vai se manifestar ali, o Ministério Público vai dar o parecer, ela estará sendo atendida, inclusive teremos mediadores funcionando lá, e o juiz já estará em loco, estará analisando todas as questões instantaneamente. Então nós seremos muito provavelmente o modelo nesta Semana pela Paz em Casa de eficiência em relação ao atendimento das mulheres que lá chegarem, sobre risco em relação à sua questão física, risco em relação à sua vida, né? Então, parece que é a 10ª edição, né, da Semana Paz em Casa, né? Eu estou aqui com o release do Poder Judiciário, a 10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Exatamente, Antero. E nós temos já um estoque de inquéritos que nós temos já delegada Jorgilete, coordenando essas questões junto à Polícia Civil. Estamos em sintonia de um planejamento estratégico para que as pessoas que lá chegarem na Arena Pantanal de 5 a 9 sejam imediatamente atendidas. Teremos audiências coletivas na quinta-feira, né? E dia 6, palestra na Prefeitura Municipal para todos os servidores. Então, estamos procurando divulgar e agir de maneira muito efetiva. Isso vai ser feito no interior também, doutor? Então, no interior, cada qual estará desenvolvendo, pode ser também essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça para o estado todo de Mato Grosso. Então, cada comarca estará desenvolvendo ações específicas em Várzea Grande, Rondonópolis, em todo o estado. Juízes com competência para crimes de violência doméstica estarão organizando junto aos seus municípios um planejamento nessa semana de evidência em relação às mulheres no país e aqui em Mato Grosso, né? Como vai ser aqui em Cuiabá. E a sua pergunta é muito interessante. O que aponta para, apesar da legislação ser considerada a 3ª melhor do mundo no combate aos crimes contra as mulheres, e todo esse protagonismo do judiciário e do sistema de justiça, nós ainda temos, por exemplo, 17 homicídios, né, contra as mulheres praticados em Mato Grosso. É uma pergunta de cunho sociológico, de cunho antropológico também, em virtude de nós temos uma sociedade patriarcal, e nós temos de ordem econômica também. São vários fatores, né? Nós temos em 2016 foram mais de 60 mil homicídios humanos no Brasil, homens, mulheres, crianças, 61 mil pessoas morreram, Antero. Imagina, é uma situação de guerra, né? Onde as pessoas estão morrendo de maneira absurda, e as mulheres são grandes protagonistas no sentido negativo, junto ao Estado, que deve protegê-las, né? Elas têm sido alvo de uma incidência considerável nessa criminalidade, infelizmente, vigente no nosso país. Então nós passamos por uma crise econômica acentuada, onde o homem, perdendo seu emprego, vai para os bares, ingere bebida alcoólica, tensiona-se as relações, a mulher numa sociedade patriarcal de cunho machista, onde o homem vê a mulher como se fosse objeto de sua propriedade, e a ausência de diálogo nas relações. Nós temos a sociedade depressiva, segundo a Organização Mundial de Saúde. A depressão tem tomado conta da sociedade desde 2012, né? Uma incidência alarmante, né? Nós temos delitos de estupro, que está com uma incidência imensa, me parece que a cada 50 minutos uma pessoa é estuprada. Então, todos esses termômetros que têm ressonância na vida, em sociedade, agindo em conjunto, e essa questão da formação, onde a criança, o menino, vê o pai espancando a mãe, ele vai crescer achando que isso é normal dentro das relações. Ele vai agredir as suas namoradas, as meninas na escola, e vai agredir suas esposas, seus companheiros ou ex-namoradas, como se fosse objeto de propriedade dele. Então são vários fatores que têm indicado de maneira prática, infelizmente, essa incidência de um número bastante considerável de crimes contra as mulheres. Mas nós estamos aproveitar que esse período todo que o judiciário se empenha nisso, então já surgiu alguma luz, quer dizer, qual que é o caminho, como é que muda essa cultura? Porque a gente observa que chega no fundo do poço, é uma questão cultural. Como é que muda essa cultura? Então, o meio de comunicação, ele é
extremamente importante, tem um protagonismo muito importante nisso, no sentido de informar ao homem, aos adolescentes, às pessoas que estão ouvindo, que nada, qualquer que seja a situação, justifica a cultura da violência. Então, essas informações, para que a pessoa tome consciência de que ele deve resolver suas questões, seja registrando ocorrência na delegacia, seja procurando o judiciário, rompendo com essa relação que não dá mais certo, mas que não pode agredir. É um indicativo bastante importante, porque ele vai influenciar na parte emocional e ideológica das pessoas nessa formação de opinião. É um meio eficiente, um meio de comunicação. E nós temos também, por exemplo, aqui em Cuiabá, na primeira vara, eu tenho 2 projetos, um que aplica-se, nós temos uma oficina de direito sistêmico já do Tribunal de Justiça em funcionamento, que é pioneiro também nessa seara do direito sistêmico das constelações, onde as mulheres podem passar por essas oficinas, onde essas mulheres recebem informações do porquê que elas estão inseridas nesse emaranhado emocional, e os homens também no projeto Esperança recebem informações da carga genética que ele tem herdada de seus antepassados, suas gerações anteriores, e a tal da sua formação neurolinguística, o que aconteceu do dia que nasceu até os dias atuais, onde ele vê que na infância ele assistiu o pai agredindo a mãe, e que isso tende, esse ciclo de violência se repetir, para que ele tome consciência desse emaranhado emocional que ele está envolvido, e a partir dessa consciência ele consiga romper com esse padrão de violência. E isso também, esses projetos empoderam a mulher a entender que não é um relacionamento saudável e feliz onde ela é agredida, espancada, e onde seus filhos, tanto o menino como a menina, assistam diariamente, praticamente, essa mãe sendo agredida, isso numa repetição permanente desse ciclo da violência. Então, esses projetos, inclusive com atendimentos de setores de psicologia, nós temos equipe multidisciplinar que tem psicólogo de assistência social, tem uma rede de atuação do Judiciário aqui do Mato Grosso muito eficiente de dar resposta a esses crimes que chegam ao Judiciário. E nós precisamos, através da imprensa, que tem um papel importante, estar cada vez mais divulgando que nada justifica a violência, para que a pessoa, o homem naquela situação de dificuldade de relação ou de comunicação, ele procura outros meios de resolver suas questões, com tratamentos, com terapias, ou rompendo com esse relacionamento, mas não pode agredir. Doutor Jamilson, pergunta. Qual que é o primeiro sinal? Porque nenhum homem chega agredindo uma mulher de início, né? Você tá num relacionamento, ele não vai chegar agredindo, mas existem sinais que ficam ao longo do relacionamento que indicam que ele pode virar um relacionamento prejudicial para a mulher. Existe como a mulher perceber isso já na esfera de namoro? Porque a gente está também com ouvintes de todas as faixas etárias, né? Para evitar que isso aconteça, já existe um estudo com relação a isso? Olha, geralmente as relações, elas passam por situações de animosidade, acertos, desacertos, desencontros, mas isso não significa que a pessoa tenha que agredir em nenhuma circunstância. Então, quando na relação começa-se com palavras de baixo calão, humilhações na frente de outras pessoas, um desrespeito, inclusive no sentido de não ouvir a palavra da mulher, de tons agressivos, ou quando ela tem informação que aquela pessoa, aquele homem ou aquele adolescente é violento dentro de casa, violento quando adolescente nas escolas. Isso são indicadores que ele teve uma formação marcada dentro desse ciclo da violência, porque o meio em que ele vive influencia muito, inclusive a carga genética que ele recebeu dessa estrutura familiar. Então, esses são já alguns indicativos, porque nos desacordos não deve existir a violência. Então, se estão em desencontro com relação a um jantar, para sair, com relação às opções de vidas, com relação à escola dos filhos, isso deve ser resolvido através do quê? Do diálogo, não através da violência. Então, se ela quer, de alguma forma, ter voz dentro da relação e ela não está conseguindo, através de empurrões, de palavras de baixo calão, até mesmo com agressões que já começam logo de início, isso são indicativos que provavelmente ela viverá uma relação
é marcada pela violência. Então, quando a pessoa ingere bebida alcoólica ou mesmo substância entorpecente, fica agressivo em casa, inclusive nas relações sociais junto aos amigos, de maneira muito desrespeitosa, muito provavelmente essa pessoa vem de uma desestrutura familiar, uma desestrutura do meio em que ele vive, ou tem uma personalidade agressiva, até psicopática, marcada pelo grau de psicopatia, e ela estará provavelmente vivenciando um relacionamento marcado pela violência. Doutor, e essa questão educacional? Por exemplo, a partir da religião, tá lá na Bíblia, né? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Aí tem gente que lê a Bíblia e faz a interpretação que lhe convém, né? Além disso, esse processo educacional, porque antigamente as mulheres não trabalhavam, as mulheres eram dependentes do marido. Hoje já tem as mulheres assumindo realmente e brilhantemente determinadas funções que antigamente não exerciam. Eram raras as mulheres que tinham autorização do macho para poder trabalhar, né? E isso não gerou uma insegurança? Assim, a mulher é dependente, e aí ela tem que aguentar esse desaforo, porque senão como é que vai sobreviver? Como é que isso funciona? As mulheres não têm medo, apesar da Lei Maria da Penha, de fazer a denúncia. Ainda não tem aquela mulher que, assim, vocês percebem nas audiências que ela está com receio de falar a verdade sobre aquele brutamonte que vive com ela. Ou então se sente vítima, né, Antero? Que não tem a capacidade para procurar. Ela se sente, né, vítima, culpada por aquilo que ela tá passando, né? Ela não, eu mereci isso, eu fiz isso, ele fez isso porque eu mereci isso. Tem muita essa cultura ainda, né? Então, é muito importante a sua fala, Antero, e a sua fala, Laís, são duas situações que se complementam em relação a essa dependência, essa vinculação à mulher para com o homem. Ela tem uma dependência econômica, uma dependência emocional, ela tem preocupação com relação à segurança dela, mas especialmente dos filhos. E dentro dessa análise que você trouxe, quando nós nos reportamos já a história é um termômetro importante de estudo para observar os ciclos, inclusive, Mauro, os ciclos sociais da humanidade. Nós tínhamos, Antero, você mencionou muito bem, que a mulher era praticamente um objeto. Ela começou recentemente a ganhar direito de se manifestar em público, autorização do homem e da legislação de voto recentemente. Então, evidentemente que antes ela ficava numa submissão total, que ela tinha que suportar esse grau de violência e não tinha aparato nem voz na sociedade, nem voz na política, e muito menos voz no mercado de trabalho, no sentido de empoderá-la nessas relações, trazendo um equilíbrio nas relações. Hoje a mulher cada vez mais tem sido protagonista no sentido de construir uma sociedade mais igualitária, exigindo os seus direitos, exigindo um tratamento humano de respeito, não só com relação ao homem, mas com relação à mulher também, e cada vez mais se inserindo de maneira muito eficiente no mercado de trabalho. Então hoje nós temos muitas famílias, me parece, que mais de 30% ou 40% já das famílias estão sendo sustentadas pela chefe de família, que é a mulher, são as mulheres, as avós, né? Então nós temos um protagonismo ascendente, crescente, onde as mulheres têm cada vez mais. Hoje nós temos mais de 50% são votos femininos. Então os nossos representantes, que a política ela é essencial, ela é fundamental para as relações humanas, e esperamos que a política seja cada vez mais ética, e a mulher tem a voz como determinado pela Constituição, né? Um coeficiente mínimo de porcentagem de mulheres efetivamente fazendo parte dessas relações políticas, porque cada segmento, seja uma mulher ou segmento de relações, eles têm que ter representantes na política, né? Então a mulher tem cada vez mais buscado o mercado de trabalho e se inserido economicamente fortemente nas relações humanas. Isso empodera nessas relações entre homem e mulher.
mas ainda precisamos caminhar muito. O salário da mulher ainda tem sido, na maioria dos empregos no Brasil, bem inferior ao do homem, e nós ainda temos uma cultura patriarcal onde a cada dia se rompem esses grilhões, essas dificuldades de entender que a situação humana é homem, mulher, mulher, homem, são seres humanos e merecem respeito, igualdade e participação social também com respeito e igualdade. Eu queria só fazer uma pergunta partindo de uma constatação. Nós tivemos aí a doutora Selma Lombardi como precursora no judiciário dessa luta em defesa dos direitos da mulher, e depois sucederam várias outras, doutora Maria Leotilde, doutora Mini, que é uma menina ainda e que se destaca muito no judiciário nessa luta, mas temos um homem à frente mudando, né? Quer dizer, esse paradigma que eram só as mulheres que de alguma maneira se empoderaram, que faziam essa defesa, e hoje a gente vê um magistrado fazendo com muita competência a defesa do interesse da mulher, do direito da mulher, lá na vara de violência contra a mulher. Como é que o senhor se sente, juiz, homem, e trabalhando essa questão tão importante? É uma evolução isso? É sinal dos tempos? Nós estamos melhorando de alguma maneira, pelo menos do ponto de vista das instituições? Acabou o corporativismo, né, Mauro? Olha, Mauro, fico muito feliz, né? É uma honra ouvir essa sua observação em relação ao meu trabalho, e de fato nós tivemos um protagonismo muito eficiente da desembargadora Selma Lombardi Cato, hoje da desembargadora Maria Lutis, que está desenvolvendo, encabeçando todo esse trabalho no Judiciário de Mato Grosso, nessa semana pela Paz em Casa e na Coordenadoria Estadual da Mulher, pessoa admirável, e tivemos a doutora Mini lá, junto, né, também fazendo um trabalho no sentido, conforme orientação e planejamento com muita inteligência, a desembargadora Selma Lombardi Cato, desenvolvendo no início, foi a primeira juíza que ocupou a vara de violência doméstica no Brasil, foi a primeira aqui do Brasil, né? Instalada foi em Cuiabá, né, onde a desembargadora Selma Lombardi foi uma pessoa inteligentíssima, né, dessa visionária, né, em relação a essas necessidades políticas por relação às mulheres. Nós fomos o primeiro estado a ter uma vara de violência doméstica instalada, e vara. Aliás, o judiciário mato-grossense tem sido vanguarda em vários aspectos, né, em relação ao judiciário brasileiro. Isso é importante a gente ressaltar. Obrigado. O judiciário de Mato Grosso tem sido referência, inclusive o projeto que eu tenho desenvolvido aqui no judiciário de Mato Grosso foi um dos apresentados a nível nacional no último Fonavid, em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Eu fico muito feliz de que haja uma identificação que tanto homem como mulher podem e devem desenvolver qualquer que seja a relação, porque tanto as mulheres o fizeram com muita eficiência e o fazem hoje na pessoa da desembargadora Maria Erotides, como nós temos homens também, nós temos o Jefferson, temos o Eduardo Calmão, e vários outros que atuam em Mato Grosso, envolvendo com muita eficiência e de maneira muito respeitosa a relação mulher-homem, homem e mulher. Aplicando-se a lei, isso significa, Mauro, a sua interpretação foi muito feliz, porque nós temos uma lei humana que é para o ser humano, e da mesma forma a atuação, seja homem, mulher, mulher ou homem, deve ser com respeito às suas características humanas, e não pela questão de gênero ou outras questões de discriminação. Eu fico muito feliz de ouvir essa sua constatação. Tá, só pra gente encerrar, doutor Jamilson, eu queria que o senhor falasse mais sobre a 10ª semana da Justiça pela Paz em Casa. Parece que vai ser entre 5 e 9 de março, o mutirão do Sistema de Justiça pela Paz na Arena Pantanal. As pessoas estão sendo convocadas, as pessoas que já têm processo, ou qualquer um pode chegar lá, qualquer mulher pode chegar lá. Quem é que pode procurar lá o Poder Judiciário, esse mutirão lá na Arena Pantanal? Começa hoje e termina no dia 9 de março. Exatamente, nós temos um estoque de inquéritos onde a Polícia Civil fez todo um planejamento com o apoio
do sistema de justiça. Inclusive o Tribunal do Estado de Mato Grosso está de parabéns, a corregedoria conseguiu, junto aos embargadores, que fossem cedidos já assessores para poder ajudar nas delegacias, nesse sistema de justiça lá na Arena Pantanal, num planejamento estratégico fenomenal. Ministério Público, Defensoria Pública, Ordens Advogados do Brasil aqui em Mato Grosso também apoiando, e essas pessoas estão sendo intimadas para que a mulher seja ouvida já lá na Arena Pantanal, nesses inquéritos, para que ele chegue logo ao judiciário. Os agressores também serão interrogados, né? E vai chegar ao judiciário lá mesmo, na Arena Pantanal, né? E qualquer pessoa que esteja nessa situação de violência poderá, sim, daquela região, recorrer à Arena Pantanal, porque nós teremos uma eficiência hoje diferenciada com todo o aparato do sistema de justiça, delegacia, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário, Ordens Advogados do Brasil, todas atuando em conjunto para que haja eficiência no atendimento dessas mulheres vítimas, inclusive com mediadores que possam estar ajudando nesses acordos judiciais, nas questões cíveis, ou seja, tudo podendo ser resolvido concomitantemente, com muita eficiência e na hora, pelo sistema de justiça lá na Arena Pantanal, conforme muito bem divulgou o Antero, de 5 a 9 agora de março. Doutor Jamilson Haddad Campos, muito obrigado pela entrevista, e que nós não tenhamos Dia Internacional da Mulher, né? Que todo dia seja Dia da Mulher. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço muito estar aqui com vocês.